Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. E conforme eu prometi para vocês, seguindo aqui as nossas videoaulas de fabricação de bijuterias para final de ano, hoje nós vamos aprender a fazer esse brinquinho aqui, gente. Na aula anterior, a gente fez esse kit de pulseiras, que já está aqui no canal. Se você ainda não assistiu, vem assistir que o vídeo está muito bacana. E eu prometi ensinar o brinquinho que forma conjunto, ó, com o nosso kit de pulseiras, tá? Então, ó, dando aqui mais uma passadinha para vocês verem, esse brinco aqui, essa base de brinco de pérolas, a gente mesmo que faz, tá? Ele é um brinco todo feito aqui na nossa produção. E é essa técnica que eu vou ensinar pra você. Como você fazer a sua própria base de brinco. Então, pra você que procura pino de brinco aí na sua cidade e você tem dificuldade pra achar, pra fazer uns brincos diferentes, essa ideia aqui é muito legal e pode lhe ajudar bastante, tá? Então, eu vou te mostrar a cola que utiliza pra fazer essa colagem, qual tipo de pino a gente utiliza aqui atrás para colar na nossa conta. Tudo isso nós vamos aprender na nossa videoaula de hoje, tá bom? Então fica aí comigo até o final do vídeo. Se inscreva no canal se você está chegando agora, já deixa um like para não esquecer. Compartilha esse vídeo com outras pessoas que amam bijuterias assim como nós e deixa um comentário para mim no final do vídeo. Eu amo os comentários de vocês, tá bom, meus amores? Então vamos lá para nossa videoaula de hoje. Para quem me perguntou nos comentários da videoaula anterior, eu vendo esse kit aqui a 25, gente, e o brinquinho eu vendo a 15, tá? Então, hoje nós vamos fazer o brinquinho para compor o conjunto com o kit de pulseira. Se você tá chegando agora e ainda não assistiu essa videoaula aqui, vem assistir que o vídeo tá bem legal. Eu mostro como eu faço, eu retiro esses entremeios aqui, douradinhos, ó, que são de corrente de alumínio, que não oxidam. Então, fica aí comigo até o final do vídeo, que eu vou trazer muitas dicas legais para fazer esse brinquinho aqui, onde a gente mesmo consegue fazer a nossa base de brinco, gente. Aqui eu montei tudo, a base, o brinquinho, todo feito aqui mesmo. E é essa técnica de montagem de pino de brinco que eu quero ensinar para você na nossa aula de hoje, tá? Eu já quero mostrar aqui, gente, que os materiais que a gente vai usar, ó, são bem pouquinhos. A gente precisa de um par de contas, que aqui eu tô utilizando pérolas, mas eu vou falar contas, porque se você não tiver pérolas, você pode tranquilamente substituir, tá bom? E aí, ó, porque você, tipo, agora você vai fazer pro fim de ano, mas você pode fazer em qualquer época do ano, tanto as pulseiras quanto o brinco. Então, é uma técnica que você vai aprender e você vai depois, ó, aprimorar e vender muito aí, porque biju é uma bênção e a gente vende o ano inteiro, né, meus amores? E aí, gente, a gente precisa de um parzinho de contas achatadas pro pino. Por que que eu falo achatada? Porque a conta, ela tem que ser assim, ó. Essa pérola, de um lado, ela é toda irregular, ó. Ela não é uma pérola perfeitinha, não, porque é chamada aquelas pérolas de água doce, né? E aí, só que ela é pérola ABS, gente, não é pérola não, ela é pérola de ABS, tá? Com aquele banho bom, que não descasca, certo? Ela é toda irregular, então eu vou fazer a colagem do lado mais rente, esse lado mais arredondadinho, ó, é boleadinho, fica pra cima, tá? Que é esse lado aqui pra cima. E o lado rentezinho a gente usa pra fazer a colagem. Mas você pode utilizar outra conta aí achatadinha. Pra parte de baixo do brinco eu vou usar essa conta de 12 milímetros. No comprimento aqui, ó, tem 12 milímetros. Essa pontinha aqui é uma pérolazinha de ABS também, mas você pode utilizar a cor tradicional da pérola, também dá certo, tá? Porque pérola combina com tudo. A gente vai precisar de 2 alfinetes. Aqui eu vou usar 2 alfinetes de 30 milímetros. Ai, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó, 2 alfinetezinhos de cabeça, ó. Alfinete pra bijuteria de cabeça, pra gente fazer aqui essa parte de cima. E 2 alfinetes iguais, ó, de cabeça, só que esse aqui já é maiorzinho, ele é de 50 milímetros, pra passar aqui nessa parte de baixo, tá? Então, gente, a parte do pino do brinco, a gente utiliza essa pecinha aqui, que eu quero mostrar pra vocês ela bem detalhadinha, gente. Eu quero até pegar aqui o potinho delas pra ver se dá pra mostrar melhor, pra perguntar a vocês se vocês já viram essa pecinha em alguma loja de montagem pra bijuteria. Às vezes a gente vê algum material e não sabe para que serve, né? Então, ó, essa pecinha aqui, para você que tá começando agora, eu sei que tem muita gente aqui que já faz bijuteria, estamos aqui para aprender juntos, né, meus amores, trocar experiências. E quem tá começando agora, essa pecinha aqui não sabe para que serve, agora você vai aprender e vai aprender a usar também.
tá bom? Isso aqui chama base de colagem e serve para nós fazermos as nossas próprias bases de brinco. Então, se aí na sua região você procura base de brinco diferente, bonita, só acha sempre o mesmo modelo, aquela que na qualidade não é tão boa e você não gosta, e você quer trabalhar um modelo de brinco diferente, então agora você vai ter a opção de fazer sua base. Então, você quando vê uma conta assim achatadinha, tipo essas aqui, ó. Ó, gente, eu trouxe para vocês verem, porque aqui, como os vídeos são sempre cheios de dicas, eu gosto de trazer opções para vocês não ficarem presos a um único material, porque eu sei que cada região o material chega chega diferente, né? Então, às vezes, o que eu acho aqui, que eu sou de Fortaleza, para quem não sabe, a loja é aqui em Fortaleza, no shopping chamado Centro Fashion Fortaleza, tá? Ó, essas continhas aqui achatadinhas, aqui a gente acha com facilidade, mas se você não acha, o modelo que você achar que for assim, ó, não é redondo. Ele tem, ó, frente e verso assim, ó, achatadinho, dá certo pra você fazer sua base. Essa daqui, ela tem, deixa eu medir aqui pra vocês verem. Essa daqui, esse tamanho, ele tem 12 milímetros. É um tamanho perfeito pra gente fazer base de brinco. Pode ser até um pouquinho menor também. Muito maior que isso, eu não indico porque vai ficar aquela coisa muito grande na orelha, porque vai ser no lugar da base, né? Então, até 12 milímetros, pode comprar se você encontrar aqui, dá super certo, tá bom, meus amores? Eu quero só corrigir pra vocês que eu passei a medida de 12 milímetros dessa que eu tô usando, essa daqui, ó, mas elas são 22 milímetros, gente, só corrigindo, tá? Vamos lá para a montagem do nosso brinco. Antes disso, eu quero mostrar para vocês o ponto principal dessa base que a gente vai fazer. Um dos pontos principais é o pino de colagem que a gente precisa ter. E eu tô deixando o link aqui na descrição do vídeo, porque eu dei uma busca aqui, porque eu sei que muitas regiões é mais difícil encontrar os materiais, gente. Então, eu fui dar uma olhada pelos nomes dos materiais na Shopee e eu encontrei algumas peças. Então, eu tô deixando o link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado de algumas peças que eu encontrei. Inclusive, esse pino de colagem tem ele também de silicone, que é perfeito para quem tem alergia a bijuterias. Olha só. Então, se você for adquirir, o de silicone também é uma excelente opção. E a cola que você vai usar, gente, é essa daqui, ó. Cola bicomponente. Essa daqui que eu tô utilizando é da marca Aralbras, tá? Mas a mais tradicional que você vai ver aí no mercado geral chama Araldite, que é muito boa. Eu tô deixando o link também na descrição do vídeo, que eu encontrei, tá bom? E por que elas são chamadas bicomponentes? Porque elas são assim, ó, 2 componentes. Essa daqui vem em forma de bisnaguinha. Nessa caixinha vem as 2 bisnagas, vem uma bandejinha e vem uma espátula pra gente fazer a misturinha, tá? Então, vem assim. Paguei nessa daqui, gente, tá com uns 5 meses, 6 meses mais ou menos que eu comprei essa cola, eu acho. Tá aproximadamente isso. Eu paguei R$24,90 por essa caixinha, sendo que ela dura muito. Olha aqui, ó, tão cheinho as bisnagas ainda. Eu não uso muito, eu uso esse tipo de cola em algumas peças pontuais aqui da minha fábrica. Nesse tipo de brinco e algumas peças pontuais. Eu utilizo a cola que eu mais uso aqui mesmo, são as colas instantâneas, que funcionam muito bem, eu indico muito também. Aí, se você não encontrar, não quiser essa daqui, tem outras colas bicomponentes, que não é só Araldite, não é só Aralbras que existem várias. Você procura cola bicomponente para bijuterias, para artesanato, tá bom? Uma outra opção muito utilizada é essa daqui, ela é um pouquinho mais baratinha, ó. Essa daqui eu paguei R$9,50, gente, mas já tem muito mais que ano. Muito mais mesmo. Inclusive, ela tá até com uma cor estranha, que eu acho que eu tenho que fazer um teste nela pra ver se ela ainda... a cura dela ainda funciona. A cura que a gente fala é a secagem dela, se ainda segura, né? Porque ela tá muito escura, eu nem lembro se quando eu comprei ela era escura assim, ó. O nome dessa aqui é G-Pox, ela também é bem conhecida e ela também é muito boa. Tá vendo que ela vem, ó, 2 componentes e essa daqui vem até em seringas, o que facilita pra gente medir a quantidade de uma e da outra. Facilita entre aspas, porque quando eu vou usar essa seringa, às vezes o dedo vai assim de uma vez e vai mais cola de uma do que da outra. Isso não pode acontecer. É uma dica legal das colas bicomponentes, que para ela funcionar,
você tem que usar a medida correta, a quantidade que você colocar de uma, você tem que colocar igual a quantidade da outra, e você tem que respeitar o tempo de cura, o tempo de secagem da cola, que todas as embalagens vêm de... Então, algumas são de 10 minutos, tem as de 90 minutos, tem o tempo, né? Então, você lê o rótulo e você obedece ao tempo de colagem, porque senão ela não vai funcionar, a sua peça não vai segurar a colagem, tá? Então, tem que prestar atenção, ler o rótulo e seguir as orientações do fabricante direitinho. Mas ela é fácil de usar, gente. A gente só precisa ter esses cuidados, tá bom? Então, vamos lá, gente. Para começar aqui, eu já mostrei para vocês o material que a gente vai precisar. Deixa eu posicionar eles aqui de novo para vocês verem. Ó, e aqui estão meus alfinetes e a pérolazinha que eu vou usar. Para fazer esse detalhezinho aqui dourado, gente, que eu quis colocar para combinar com a pulseira, também são elos de corrente, elo português de 6 milímetros, que eu dei a dica bem legal no vídeo que eu fiz essas pulseiras aqui, quando você assistiu. Se você não assistiu ainda, você vai gostar, mas eu vou te mostrar novamente. Eu utilizei a corrente elo português, que é essa daqui, ó. Pode colocar aí, ó, corrente elo português, o elozinho dela é de 6 milímetros, quase do tamanho de uma continha de 6 milímetros, aí pra você ter uma referência, tá? E a gente vai tirar os elos dela, tá? Eu mostrei como tirar o elo, mas eu vou mostrar aqui novamente, ó. Aqui tá o elo da ponta. Pra tirar de 2 em 2, eu gosto de vir no segundo, com o meu alicate de ponta chata eu seguro. Aqui pode ser outro alicate. Eu uso de corte, mas se você tiver outro de ponta chata também dá certo. Você vai procurar aqui, ó, o elozinho da corrente, a aberturazinha dele, você vai abrir, ó, tirei. Pronto, eu não vou nem fechar o elo, porque a gente vai precisar abrir ele de novo para poder passar aqui no acabamento do nosso brinco. Então, eu já vou deixar aberto. Eu vou precisar de 2 elos para cada ladinho do brinco. Então, ó, eu vou tirar mais 2. Pronto, gente, ó, tirei e vou deixar aqui, tá? E vamos lá para montagem da nossa, para colagem da nossa peça. Gente, para fazer essa colagem, eu não gosto muito de usar essa espátulazinha que vem na caixinha da Aralbras. Eu gosto de usar um palito de dente. Ó, eu tenho aqui uns palitinhos de dente só para minha produção, para eu misturar as coisas, né? Que só serve como espátula. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar igual, a mesma quantidade de uma, a mesma quantidade da outra. Não preciso nem virar minha bisnaga, aqui, ó, apontando para cima mesmo. Aperto devagarzinho, porque é só um brinquinho que a gente vai fazer, não precisa fazer muita mistura. Ó, gente, aí eu vou apertando devagarzinho e vou girando aqui o meu palito, ó. Olha aqui a quantidade que eu peguei, ó, pouquinho. Agora, a mesma quantidade que eu peguei, eu tenho que pegar da outra mistura. E já fecho a minha cola, não deixa ela aberta, você já fecha imediatamente. E mais uma observação, depois que você misturou, o fabricante diz que você tem que usar em no máximo 5 minutos. Ah, vou fazer aqui uma mistura, eu vou fazer muita peça, então eu vou logo misturar um monte de cola. Não, você só mistura na hora de usar a quantidade que você vai usar, tá bom? Ó, aí a mesma coisa, ó. Vou misturando aqui, ó, gente, vou girando pra eu dosar aqui a quantidade de cola que eu quero. Ela tá fazendo bolinha, eu vou desmanchando aqui a bolinha pra ela não me enganar e me dar mais cola do que eu preciso, né, ó. Peguei e boto aqui elas separadinhas para eu comparar se realmente eu peguei quantidades parecidas, ó. Tá vendo, ó? Tá igual aqui as quantidadezinhas, certo? Fecho imediatamente a minha cola e vou misturar. Se a sua cola que você comprou não veio uma bandejinha dessa, porque não são todas que vêm, algumas marcas não vêm, você usa ou um cartão de visita daqueles que são plastificadozinho, ou o verso de uma caixa de leite que você desocupou, corta a caixa de leite, guarda os pedacinhos para você fazer essas misturinhas, funciona muito também, tá bom? São alternativas que a gente já tem perto, gente, não precisa gastar com isso, né? A bijuteria, o artesanato em geral, ele é muito bom porque eles nos dá possibilidades da gente criar e usar o que a gente tem por perto e transformar as coisas, né? Muito maravilhoso e ainda a gente ganha dinheiro com isso. É muita bênção, né, gente? Ó, misturo, misturo, misturo. Enquanto eu falo aqui com vocês, eu tô misturando, ó. Misturo, tem que misturar bem as duas colas, porque uma tem uma função, a outra função. Então, elas duas juntas fazem a mágica acontecer. Então, a gente tem que misturar bem. Fez uma papinha das duas, misturei, misturei, misturei. Agora, eu vou pra minha colagem. Gente, ó, peguei aqui meu pino de colagem, ó, seguro aqui nele.
e vou, ó, melei bem aqui. Vou pegar aqui o lado mais retinho da minha pérola e vou grudar. Ó, gente, bem no meio, eu tenho que centralizar para não ficar torto. Dou aqui umas apertadinhas para garantir que todos os espacinhos pegou cola. Se ela esparramar assim um pouquinho para os ladinhos, não tem problema não, tá? Porque vai ficar para trás do brinco, não vai aparecer. Pronto, meu amor, ó. Já coloquei aqui, agora 10 minutinhos a gente tem que aguardar para ela colar, tá bom? Vamos aqui pegar o restinho, ó, da nossa cola, que ficou na bandeja, e a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Se você vai fazer 10 brinquinhos desse, pode misturar as 10 colinhas. Se você for rápida, já conseguir fazer bem rápido, dá pra você fazer, porque você lembra que tem nessa marca aqui 5 minutos pra você trabalhar até a colagem dela, até a cola secar, né? O fabricante disse que não pode passar de 5 minutos, então, você for bem rapidinha, você faz. Se não, você faz pouquinho, terminou, você faz de novo. Você limpa a bandeja, faz de novo. Olha, gente. Centralizei, coloquei aqui e deixo ali 10 minutinhos pra cola secar. Gente, eu peguei até aqui a caixa pra me ler o rótulo dessa cola com vocês, porque eu sei que tem muita gente que é iniciante aqui no ramo de bijuteria e não conhece, né? Então, ó, essa cola aqui, ó, no uso profissional e doméstico, Aralbras Hobby, né, é indicado para colagens de reparos em superfície de materiais lisos, porosos ou irregulares, como azulejo, madeira, vidro, concreto, fibras naturais, pedras e a maioria dos plásticos rígidos, né? Aí tem aqui exceto polipropileno, polietileno e nylon, né? Se você tiver dúvida se dá para colar alguma coisa com nylon, aqui já diz que não, que é exceto o nylon, tá? E esses outros componentes aqui. Diz metais e outros, ou seja, pode colar metal e outros. Resiste a temperatura de até 70 graus, seca em 10 minutos e tem resistência total em 8 horas. Ou seja, você vai colar, vai deixar 10 minutinhos, mas a resistência total eles garantem até em 8 horas. Então, o ideal, tipo, eu produzo muita bijuteria à noite, eu não sei vocês, mas eu me sinto muito criativa à noite. Então, faz à noite, deixa a noite toda secando para no outro dia levar para vender, levar para loja, né? Talvez aí já dá uma segurança maior. Então, a gente segue as orientações do fabricante, sempre lê o rótulo. Aí depois, ó, limpar as superfícies a serem coladas, deixando-as isentas de gorduras e poeiras. Colocar a mesma quantidade do componente, a resina, e o componente B, que é o endurecedor, porque aqui um é resina, o outro é endurecedor. Misturar bem o conteúdo, utilizando a arte, que no caso a minha arte aqui foi um palito, até ficar homogêneo. Utilizar a mistura em no máximo 5 minutos. É isso mesmo, gente. Então, você precisa utilizar em no máximo 5 minutos. Eu quis tirar essa dúvida aqui com vocês, porque pra gente não passar informação errada, afinal aqui é uma aula, né, meus amores? Por isso que os nossos vídeos, eles sempre são um pouquinho mais longos, porque eu não trago aqui pra vocês só um tutorial de fabricação da peça. Eu gosto de trazer aula, que é explicando os detalhes, porque esse foi o objetivo pelo qual eu criei esse canal, que foi para ensinar do zero, ensinar todo o meu conhecimento que eu tenho para ajudar outras pessoas. Então, dessa forma eu sinto que eu tô ajudando, que é passando para vocês as orientações e os detalhes das peças que eu tô produzindo, tá certo, meus amores? Então, gente, feito isso, esperando a secagem da cola, eu já tô com outro ladinho aqui pronto pra gente agilizar. Ó, já tá durinho aqui, já colou. Agora, a gente vai fazer a nossa outra parte do brinco. Para terminar a nossa base de brinco, que já tá iniciada com a colagem do pino, a gente vai fazer a parte da saidinha, que é onde a gente pendura aquela argolinha. Aqui eu tô utilizando o alfinete dourado e ele tem a cabeça, é alfinete de cabeça, ó. 2 de 30 milímetros. E ele aqui, ele tem a cabeça bem grandinha e o furo da pérola é pequeno. Então, ó, não precisa eu colocar mais nada aqui para segurar a cabecinha do alfinete. Se o furo da sua conta for igual esse daqui, ó, que o furo dela... Cadê aqui, gente? Que o furo dela é grande, tá vendo, ó? Esse alfinete, ele passa. Ó, você precisa colocar alguma outra coisa aqui, ó, tá vendo, ó? O alfinete sai lá do outro lado. Então, você precisa colocar alguma outra coisa aqui para poder segurar e esse alfinete não passar, tá bom? Então, fica aí comigo até o final do vídeo, que eu vou te dar uma dica bem legal do que você usa nesse caso aqui. Pronto, então, ó, eu vou
passar o meu alfinete aqui, seguro ele aqui, gente. Eu vou cortar pequeno, por quê? Porque eu preciso de uma saidinha, mas eu quero que fique bem discreto. Então, eu vou procurar fazer o contrapino o menor tamanho que eu conseguir. Aí, ó, você vê o tamanho que você tem habilidade, mas tenta fazer ele, essa bolinha do contrapino. Quem não sabe o que é contrapino, a gente pega o alfinete, dá uma quebradinha nele assim pra trás e vai fazer uma bolinha na ponta. Eu quero que essa bolinha fique o menor que eu consiga fazer. Então, eu vou fazer bem com a pontinha do alicate de ponta fina, tá? Bem a pontinha dele. Ó, gente, vou dobrando aqui, ó, e vou enrolando, ó. Olha o tamanho que ficou, bem pequenininho e bem apertadinho. Eu vou pegar o alicate e vou girar, porque eu quero ele, a bolinha, no mesmo sentido aqui da pérola, ó, pra ficar assim, ó. Assim, ó, a base do brinco, tá vendo, ó? Fica assim. Vamos fazer o outro pra gente pegar melhor? Vou colocar aqui meu alfinete, seguro aqui, corto de um tamanho que eu vejo que eu consigo fazer um contrapino e ele fica o menor possível. Ó, dobro aqui pra trás e venho pra frente fazendo a bolinha que se chama contrapino. Ó, vou ajeitando, vou girando, ela fica bem apertadinha, ó, tá vendo? Fica assim, só que eu quero ela de ladinho, eu vou e giro aqui, ó, giro. Pra ficar assim de frente, ó. Tá vendo, ó? Ficou assim a base do brinco. Já temos a base. Olha isso, gente. Aqui você consegue fazer vários modelos de brinco. Com esse tipo de base aqui, você vai vender bastante. Agora, vamos fazer a parte de baixo. Para fazer a parte de baixo, como minha conta tem 22 milímetros, ela é compridinha, eu vou usar um alfinete maior, que é de 50 milímetros. E o furo da minha conta é grande. Como ele é grande, eu tenho que botar alguma coisa no alfinete para poder impedir que ele passe total por dentro do furo. Então, eu vou usar essa pérolazinha aqui, também é dourada, pérolazinha de ABS também, ó. Douradinha para combinar com os acabamentos que eu tô usando. Você aí pode usar a pérola tradicional também, na cor normal, que dá certo, tá? E aí, ó, é para isso aqui, ó, para o alfinete não passar por dentro da conta. Ele segura aqui. Gente, a mesma coisa. Eu vou fazer, ó, o contrapino, o menor que eu conseguir. Aqui, meus amores, ó. E vou girando. Giro, 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 faço minha bolinha. Só que antes de eu fechar ela, ó, fiz minha bolinha, só que antes de eu fechar ela, eu já pego a minha base de brinco e coloco aqui. Porque como vocês sabem, quem já tá aqui no canal há mais tempo, poucos modelos de brinco eu uso argolinha. Eu coloco já, eu faço de forma que eu consiga usar o próprio alfinete para emendar um no outro e não precisa de argolinha. Dessa forma, a nossa peça fica bem mais discreta e a gente ainda economiza no material, não é isso? Aqui, gente, o nosso brinquinho já tá quase pronto. Se você quiser fazer só assim, gente, você não tiver corrente para tirar os elos, não tem nada que dê para colocar, já dá para vender assim, já dá para usar assim. Olha como ele já tá lindo. Para por aqui que também dá certo, ó. Ele já fica muito bonitinho assim. Mas se você quiser incrementar mais um pouquinho, eu vou te ensinar a colocar o elozinho de corrente para dar esse detalhezinho aqui, tá bom? Vamos já chegar lá. Vamos logo fazer aqui o outro lado. Gente, eu não falei pra vocês dos alicates. Quem é iniciante aí no ramo da bijuteria, eu tô utilizando 3 alicates, que é o de ponta fina, ponta chata e o alicate de corte, tá? E tem link aí na descrição do vídeo também, se você ainda não tem seus alicates e quer dar uma olhadinha. Gente, ó, cortei o mesmo tamanho, ó, pequenininho. Vou pegar aqui, ó, a posição da minha mão, ó. Que aí eu venho girando aqui, ó, fazendo a bolinha, aí fiz, eu abro ela um pouquinho. Ó, tá redondinha, mas eu não fechei. Antes de eu fechar, eu venho e coloco minha outra base de brinco, aí é que eu fecho. Aqui, ó. Aí é que eu fecho, que aí ele fica bem discretinho o acabamento. Olha, gente, como fica bonitinho já, ó, o brinco. Se você não quiser pôr argola, não põe. Já dá pra vender e usar assim, fica lindo. Agora, vamos colocar a argolinha da corrente. Gente, eu já tô com uma aberta, como eu mostrei pra vocês. Eu abri e não fechei. Ó, eu venho aqui, ó. Gente, agora aqui você precisa achar um jeitinho que lhe dê melhor apoio. Não tem muita regra não, tá? Você vai colocar, ó. Enganchei aqui, ó. E aí eu venho e fecho minha argolinha. Ó.
Ah, coloquei uma. Ela vai ficar aqui, ó, no meinho presa, tá vendo? Ó, coloquei ela, ela ficou presinha aqui. Vou colocar mais uma. A gente põe duas, tá? Vamos achar aqui o melhor jeito que eu consiga colocar mais uma argolinha aqui. Pronto, ó, coloquei. Ela passou, agora eu vou fechar. Pronto, meu amor, ó. Coloquei duas argolinhas ali naquele pescocinho do brinco. Vamos chamar assim, né? O pescocinho do brinco. E aí, ó, olha aqui, gente, dá um detalhezinho bem bonitinho também, né? Mas das duas formas, ó. Vânia, não tenho corrente. Não tem problema, amor. Ó, os dois ficam lindinhos. Vou fazer agora o outro lado. Ó, vou abrir meu elozinho de corrente. Achei aqui um jeitinho melhor pra eu colocar ele aqui no meio, vou e fecho. E aí você me fala nos comentários qual que você gostou mais. Se com o elozinho no meio ou sem o elozinho no meio, gente. Coloquei um. Vou colocar agora o outro. Você procura aí o melhor jeitinho pra encaixar o seu elozinho de corrente. Ó, encaixou. Vem e fecha. Ó, pronto. Está aqui pronto o nosso parzinho de brincos. Pra gente vender muito agora no final de ano. E quando passar o fim de ano, gente, ou até agora mesmo, você faz em outras cores. Que imagina, ó, se você põe pérola com preto, olha como fica bonito. Gente, com laranja, né, você conseguir aí umas continhas, pode ser redonda, essa parte de baixo não importa, né, aqui a de cima, porque como você precisa colar, tem que ser uma superfície achatada, lisa, não pode ser arredondada. Mas a parte de baixo, a criatividade o céu é o limite. Usa a sua criatividade e você vai fazer brincos lindos com as suas próprias bases de brinco, tá, gente? Então, como eu falei pra vocês, esse pinozinho aqui, se você achar nas lojas de materiais de montagem para bijuterias aí da sua região, compra um pouquinho pra você testar, ver se você se adapta. Eu tô deixando os links aqui na descrição do vídeo do que eu encontrei tanto nesse material quanto que é o Zamac ou aço inoxidável. Também tem o de silicone, que é ideal para quem tem alergia a bijuterias. Inclusive, eu vou até comprar para fazer para minha loja, que muita gente procura, né, que é alérgico. Então, eu vou comprar para minha loja também. E eu deixei também alguns modelos de pérolas. Inclusive, esse modelo aqui, gente, eu achei igualzinho, ó. Deixei o link aí na descrição do vídeo. E o que eu achei que pode ser interessante pra vocês, vocês dão uma olhadinha aí, tá bom? Outra dica que eu fiquei de dar pra vocês agora no final do vídeo é que você utilizando essas contas de furos maiores e o seu alfinete passando direto, você pode usar, digamos que você tá usando tudo prateado, não tá usando dourado. Você vai usar um alfinetezinho assim, ó. Existe essas tulipas assim, gente, ó, bem pequenininhas. Eu não sei se vocês já viram aí nas lojas de materiais para montagem de bijuteria na sua região, ó. Mas elas são bem pequenininhas, elas têm um tamanho de 3 milímetros, é muito pequena. Mas elas são perfeitas pra gente fazer isso, ó, porque você põe aqui ela, ó, no alfinete e coloca aqui, ela segura muito bem. Ó, para o seu alfinete não passar. Ah, Vânia, mas eu não achei a tulipinha, não tem aqui na minha cidade. Amor, você pode usar ou uma pérola de cor tradicional, para não brigar aí com as suas contas das cores que você tá usando, né? Ou essas continhas de ABS aqui também, ó. Dá super certo também, tá? Ó, você põe aqui, deixa eu te mostrar. E aí você, ó, ela vai ficar assim, essa bolinha aqui em cima, mas dá pra fazer também, não tem nenhum problema, ó. E aí aqui você faz a colagem do pino e a alcinha do seu pino aqui. Deixa eu te mostrar, eu vou fazer aqui a parte do pino, vai faltar só a colagem, tá? Mas pra você ver que também dá certo, ó. Aí você vem, faz o seu elozinho, ó, gente. E aí aqui você faz só a colagem do pinozinho aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu centralizar, porque tá sem cola e ele fica fugindo, ó. Tá vendo, ó? Dá certo também você fazer, se você não quiser fazer dourado, se você não achar a tulipinha, a gente vai, como eu falo pra vocês, olhando pro material que a gente tem acesso e criando alternativas pra gente não deixar de produzir nossas bijuterias. Tá certo, meus amores? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje.
Eu espero muito ter lhe ajudado, espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários para mim o que você achou. Compartilha esse vídeo com outras pessoas que amam bijuterias assim como nós, que estão procurando aí uma forma de fazer renda extra ou quem sabe fazer da bijuteria sua renda principal, que é uma bênção, né, gente? Então, meus amores, muito obrigada. Se você chegou agora, não se inscreveu no canal, já se inscreva, deixa um like, deixa um comentário para mim, que assim que eu puder eu respondo você com todo amor e carinho, tá certo? Fiquem com Deus, meus amores. Boa produção de bijuterias para vocês. Um beijo no coração de todos. Mais uma vez, sintam-se todos sempre muito bem-vindos. Até o nosso próximo vídeo.